Tudo bem contigo? Beleza, Rodrigo? Como vai? Aqui tá tudo certo. Maravilha. Bora bater esse papo então? É isso aí. Pô, legal, cara. Não sei se você quer já falar aí com o pessoal, se apresentar antes que eu te apresente. Não, vamos nessa. Primeiro agradecer aí a oportunidade. Para mim é sempre importante estar falando um pouco mais sobre os meus conhecimentos. Eu sou nutricionista aqui, Brasil, São Paulo, mas do mundo, consequentemente, principalmente dentro dessa pandemia onde a liberdade digital foi permitida pelo Conselho de Nutricionistas. E aí tem as minhas especializações em medicina do esporte, nutrição esportiva, fitoterapia, dou aula em pós-graduações, e também trabalho em empresas como consultor científico, como a Leão Chás, e também trabalhei por 5 anos na probiótica. Ah, pô, legal. É muita coisa. Eu sabia, a gente já estava conversando antes. Eu falei, pô, vamos. Eu chamo aqui, né? O quadro se chama Fala Especialista. Eu quero justamente trazer pessoas igual você para fazer um conteúdo mais específico para quem quer realmente aprender e tal, e não ficar precisando, talvez, pesquisar tanto. A gente quer só falar algumas coisas para o pessoal pegar essa ideia e falar, pô, vou aplicar isso na minha vida, vamos fazer alguns testes. Eu acho que isso é vantajoso. Eu fiz muito isso, né? Então, teve muita coisa que funcionou, teve coisa que não funcionou para o meu caso. Então, eu quero tentar abrir a mente do pessoal que vai para academia, que faz esportes, que se alimenta bem, mas não consegue mudar o corpo e não entende isso. E fica procurando, né? Fica para lá, fica para cá. Escuta agora com a informação que está abundante, né, na internet, você fica perdido. Eu fico muito perdido, né? Então, quando você define uma linha, você fala, beleza, agora eu vou seguir isso aqui e não vou mais escutar o resto, porque senão você fica maluco. Perfeito. E Danilo, os comentários, você que desativou mesmo? Você prefere assim? Que se eu deixar ativado, vai ficar bem na frente do seu rosto. Não, então não tem problema. E às vezes até deixar um fixo para a galera entender sobre alguma coisa que a gente vai falar, ou Então, mesmo. aqui, ó, se eu, vou deixar no on aqui, vamos ver o que o pessoal vai falar. E aí, às vezes, É, né? eles ficam, que vai, todo mundo que entrar, ele aparece bem no seu rosto. Aí, o que eu vou fazer? Até para avisar o pessoal também. É, esse vídeo, depois eu ponho lá no Instagram, no YouTube, vai para o Facebook. Eu faço todo a edição bonitinho, deixo ele completo, né, para pessoal que quer ver até em podcast, só no áudio. E depois eu faço alguns cortes, as coisas mais, os highlights que você respondeu e tal. Eu deixo alguns vídeos curtos para o pessoal que tem falta de tempo mesmo, que gosta de consumir o conteúdo mais curtinho. Então eu depois pulverizo essa informação em todos os lugares. É só procurar como canal Portal Flexível, que vai achar em tudo quanto é canto. É por isso que eu não ponho aqui na frente do seu rosto. Perfeito. Não, manda Ah, ver. legal. Legal. Então, eu achei muito bom, cara. O seu Instagram é muito completo. Você já faz isso há muito tempo e, cara, é espetacular pegar coisas assim, porque o aprendizado é muito bom. Então, quem gosta de aprender, não estudar, talvez ir para faculdade e tudo mais, mas aprender coisas do dia a dia, isso é muito legal. De verdade o que você faz. Parabéns mesmo. Obrigado pelo reconhecimento. Já trabalho há uns 8 anos com redes sociais e buscando sempre trazer informação com validação científica, mas com aplicação prática, né? Ah, isso é importantíssimo. Eu vi que você é fortão pra caramba, né, meu? Nutricionista não é de ficar forte. Nutricionista é só come bem. Não, imagina, quem gosta de praticar esporte normalmente tem um físico um pouco diferente da média, né, da sociedade. Eu sempre curti, já pratiquei diversas modalidades e a musculação hoje é o mais fácil, né? E de qualquer maneira a gente não pode ficar parado. Legal. E você acha que realmente isso complementa o esporte, ou que seja a musculação, precisa ser feito junto com a nutrição, com a boa alimentação? Não tem como deixarmos de fazer atividade física. Um indivíduo sedentário ele tem uma série de prejuízos. E com isso também colocar a alimentação saudável como uma necessidade de todos. Então, cada um escolhe de certa forma a estrutura que prefere, ou seja, o exercício que mais te agrada e os alimentos que também mais te agradam.
desde que você faça o adequado para que você tenha os benefícios através disso. Então, não tem como desvincular um do outro, pensando em seja lá o que for, prevenção, tratamento, performance, qualidade de vida, né, estética, saúde. Estamos sempre falando destes e de outras grandes áreas, vamos dizer, ou grandes conceitos, como sono, por exemplo, como o convívio social, né, a capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e, com isso, também ter uma redução de fatores estressores, que aí é uma vida um pouco mais organizada. Então, hoje as educações, elas são além só da nutrição, além da educação física, tem educação financeira, tem educação emocional e por aí vai. Então, tudo Pois está. é. Não adianta falar que eu não tenho tempo, porque ninguém vai ter tempo realmente de fazer tudo o que precisa, né? Não dá. 24 horas é o mínimo. Eu concordo, É infelizmente. complicadíssimo. É muito difícil tentar. Eu odeio, assim, tentar explicar para uma pessoa que já vem me perguntar alguma coisa na rede social dessa forma. Fala, pô, Danilo, eu quero mudar meu corpo, mas eu não quero fazer exercício. Então, o que que eu devo comer? Fala, porra, não tem, não dá para simplesmente falar, reduz sua caloria, né, faz aí alguma coisa aí com seus macronutrientes, alguma coisa assim, mas não é essa a essência da coisa. A essência é você se beneficiar por uma certa saúde. Né? Não simplesmente estética. Estética é legal, você se olhar no espelho e estar tá feliz, é também uma saúde mental e tudo mais. Porém, pô, você sabe que precisa, no mínimo, ir correr com o cachorro na rua, passear com os filhos, senão você não consegue nem pegar seu filho no colo. Tem muita gente que, dói aqui, dói as costas, dói o braço, você não consegue ficar 5 minutos com seu filho no colo, aí você não vai no shopping porque ele vai chorar, quer ir no colo, você não aguenta. Pô, é muito complicado. É isso aí, é fundamental fazer o exercício quanto mais adequado em relação ao direcionamento, à execução, à regularidade, tudo isso às vezes é negligenciado, porque uma coisa é você fazer um esforço físico, que é você limpar a casa, ou essa de brincar com os filhos, por exemplo, mas a atividade física programada é algo que parece complexo do jeito que eu estou, às vezes, colocando, e é uma ciência que exige um conhecimento por trás de todo o direcionamento, mas é fundamental a gente começar buscando entender como caminhar, por exemplo. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar alguma referência de mecânica de movimento. Então, eu incentivo sempre os meus pacientes e todas as pessoas que eu tenho oportunidade de conversar a entender sobre aquilo que vai fazer. E quanto mais conhecimento, mais proximidade, mais facilidade de execução. E tem coisas que são fundamentais, que não são, às vezes, consideradas por muitos por falta de estímulo. Porque à medida que a gente vai conversando, a pessoa em si que está ali dentro dessa discussão vai compreendendo que isso é uma necessidade de todos e que está chegando para ela o momento de colocar isso dentro da sua rotina. E aí eu vou buscando sempre trazer a relevância e assim a mudança de hábito ela vem através do conhecimento sempre. Se Sim. você, né, não trazer sentido para a mudança, essa mudança dificilmente acontece ou se sustenta, né, ou vira um hábito. Eu concordo plenamente. É muito mais fácil você, logo quando é mais jovem, que aí você vai ter um pouco mais de tempo, né? Você está ali só, talvez, estudando. Você tem um certo tempo para praticar um esporte, para ver o que você realmente gosta. Talvez não seja a própria musculação, mas você vai fazer algum outro tipo de esporte que vai levar para o resto da vida, né? Porque depois você vai ficar nessa de, eu preciso ter um diferencial para ganhar mais dinheiro, eu preciso me dedicar mais para minha família e etc. Só que se aquilo já tiver na sua vida, né, uma boa alimentação também é isso. Se aquilo já tiver, né, você já fazendo, hoje em dia a marmita tá mais comum, mas eu lembro quando eu comecei na academia 20 anos atrás, era até feio você meio que levar a marmita para o trabalho ou para a escola. Você é, sei lá, era julgado como um pobre. Você não pode comer na rua. Então tinha esses mitos, né? Mas hoje em dia eu acho que o pessoal tá com a cabeça mais aberta. Não sei, né? Você que atende mais o pessoal e provavelmente passa a marmita, o que que eles falam para você? Ó, até um comentário interessante na época, há 8 anos atrás, quando eu fiz graduação, 10 anos, era
dentro desse ambiente da nutrição estranho. Então, isso me chamava atenção naquela época, onde quem levava a marmita ainda era julgado mesmo dentro da faculdade que estuda isso, que deveria incentivar. E Essa, até hoje, sim, eu vejo que eu não vejo uma necessidade de, né? Começando por isso. Eu acho que daí que vem o conhecimento de você saber se adaptar em diferentes situações, diferentes ambientes, não necessariamente tendo que levar aquilo que você precisa sempre, não tendo flexibilidade, coisas do tipo. Mas vejo ainda que muita gente critica de forma que deveria guardar esse comentário, porque não faz sentido, né? Se alguém está buscando levar um alimento, ela está se preocupando com a nutrição e se ela se preocupar mais com isso, melhor para ela. E a gente tem que, na verdade, só levar isso como uma opção da pessoa, né? Então, cada um escolhe a sua e aí, enfim, é saber conviver, né, com diferentes opiniões. pois é. Não, e realmente, no final das contas do mês, aquilo bem possível vai ser mais barato. Bem possível em qualidade, você também vai conseguir ver uma certa qualidade no próprio físico, se você estiver tomando conta. E você pode comer provavelmente até um pouco mais, se você já faz uma contabilização ali de calorias ou algo disso. Então você vai estar talvez mais entusiasmado, você vai estar com mais motivação, porque você não está ali, né, sempre se privando. Você chega ali num puta banquete, né, lá no por quilo, né, que eu sempre fui no quilo, cara, aquilo é uma maravilha, né? Porque é tudo com um sabor maravilhoso e muito molho, muito colorido. E você nunca vai ali na salada, eu pulava. Vegetais também, pula. Então você já vai direto ali onde que te satisfaz no olho e no paladar. Então fica bem mais difícil você comer na rua, né? Não tem jeito. Você falou um ponto bastante importante, principalmente quando a gente para com fome para comer, porque às vezes a gente come mais ou menos porque deu o horário, Sim. mas quando você está com fome, você tem exposição a alimentos muito mais ultrapalatáveis do que exatamente aquilo que você deveria consumir, a sua chance de exagero, ela é muito maior do que se você tivesse já com algo coordenado sobre aquilo que você vai comer. Então, um ponto importante, se for comer fora, não coma com fome, né? Não fique muito período em jejum, porque a expectativa é que quando você pare para comer, por juntar o estresse da fome, né, que é um dos sinais de você estar estressado, né, estar bravo com aquele momento, é você descompensar e querer, na verdade, se recompensar através do alimento. E aí você não vai buscar uma saladinha com frango, né? Pode ser nenhuma. E aí é o que você falou. Então faz sentido também. Mais um. Na verdade é um monte de ponto favorável. O único ponto desfavorável de fazer as marmitas é o tempo exigido para isso, no meu ponto de vista. É Sim. por isso que eu falo para os meus pacientes que o primeiro suplemento são as marmitas congeladas hoje em dia. Porque com a comida eu consigo oferecer muito do que eles precisam, ou em muitos Hum. casos, eles precisam. E só que às vezes eles têm dificuldade em ter a comida, como eu tenho dificuldade de ter a comida que eu gostaria de comer. E, consequentemente, eu falo que o primeiro suplemento, um grande investimento, é você ter marmitas dentro daquilo que é indicado para você consumir, com as escolhas que você decidiu, né? E com até hoje em dia a customização de temperos que as empresas conseguem oferecer. E assim eu acho que tem uma série de pontos favoráveis. Quem consegue fazer em casa tem todos os benefícios, menos a perda de tempo exigida para compra, para o preparo, para porção, para higienização do que foi utilizado para o preparo. Né? O desperdício, que muitas vezes pode acontecer, pô, comprei, acabei não usando, perdi aqui, Uhum. né? Então tem uma série de pontos aí que, na minha visão, são muito mais favoráveis. É porque a estética, ela está lado a lado com a saúde sempre. É Sim. muito difícil a gente pegar uma estética só em nível extremista que você vai ter prejuízo. No mais, um indivíduo com baixo percentual de gordura e boa quantidade de massa muscular é saudável e é estético ao mesmo tempo.
Sim, sim. Eu também, eu vejo, a única chatice que hoje em dia tenho é ajudar a esposa no domingo, preparar a comida para a semana, que normalmente é isso. Então, já que vai perder um tempo, vamos perder tempo um dia, e aí já faz logo para a semana. E tal, congela alguma coisa, né? Um frango, algo que dá para fazer uma porção maior, e depois vai consumindo aos poucos. Mas eu acredito que infelizmente, ônus e bônus, né? Então. Infelizmente, não dá para ter tudo nessa vida. A gente tem que escolher. Perfeito, muito bom. É isso. Mas me fala uma coisa, por exemplo, o que eu coloquei aqui é que você tem logo no seu Instagram, que você é você é nutricionista clínico e esportivo. Qual que é a real diferença entre o clínico e o esportivo? Que legal. Eu coloquei esse conceito pegando atualmente mais experiências do que propriamente diplomas que nos limitam, no meu ponto de vista. Porque dentro do diploma seria um nutricionista esportivo, mas ou nutricionista especialista em fitoterapia, ou nutricionista especialista em medicina do esporte. Mas Uhum. a clínica, ela existem algumas pós-graduações direcionadas, mas eu falo muito da minha vivência muito intensa no dia a dia de consultório, porque tudo que eu conquistei na minha vida financeira, pessoal, é por decorrência em 80% dos atendimentos que eu já faço há muito tempo. Então eu coloco essa parte clínica porque no meu consultório, mesmo eu tendo um aspecto já esportivo e tendo um direcionamento de início de carreira, principalmente para o esporte, eu recebia muitos casos de patologias de diversas complexidades e assim, por eu estudar elas e conseguir, consequentemente, dar uma boa prescrição e resultados para o paciente, eu fui recebendo muitas indicações. Então, o meu consultório ele é muito diversificado em relação a patologias. Normalmente, casos que as pessoas já passaram por outras pessoas, outros profissionais, e falam, pô, agora eu vou investir em você porque me falam muito bem do seu trabalho e acabam realmente gostando. E a parte esportiva em si é para resumir também as vivências práticas em diversas modalidades e também os conhecimentos como ouvinte em pós-graduações ou como professor, ministrando também sobre temas associados à hipertrofia, emagrecimento, suplementação, fitoterapia, farmacologia, psicologia no esporte e por aí vai. Então, eu tentei resumir essa vivência muito prática e algumas teorias com esse nutricionista clínico e esportivo. Ah, não, legal. Por exemplo, é que eu lendo o clínico, eu entendi assim que seria por justamente uma certa patologia, uma doença, por exemplo. Então, hoje em dia a gente, né, normalmente se escuta falar muito sobre o diabetes, a pessoa que tem diabetes, aí tem que tomar um certo cuidado com algum tipo de alimentação, e é basicamente isso que você acaba atendendo nessa parte do clínico. Normalmente a diabetes ainda é uma patologia muito prevalente, 10% da população adulta convive com. A hipertensão, 20%. Uhum. E por aí vai, alguns sintomas e algumas patologias mais frequentes, eu até não lembro com tanta intensidade, porque a parte clínica realmente são complicações onde eu quero apresentar, mais raras, né? E assim que normalmente chegam para mim. Então, acho que câncer já é uma que acaba sendo bastante complexa, independente de qual seja, e é bastante frequente. Além também de qualquer sintomatologia que chega lá no consultório, hoje tem muita associação de intestino e sistema nervoso central, né? Então, tem vários pacientes com transtornos intestinais que não são crônicos, em muitos casos, outros são, e aí envolve até a condição já genética. Então, aí vamos longe, né? Essa parte clínica é realmente bastante diversificada. Antes, os profissionais médicos, né, que acabavam só direcionando a parte dietética, mas com algumas certas limitações. E a nutrição tem bastante evidência. Você pesquisando, você consegue também contribuir de uma maneira bastante específica e eficiente no final das contas. Então, Ah, realmente patologia. bacana. Você chega a tratar com remédio também ou é basicamente com alimentação?
Não. Não chega a tratar, né? Essa palavra realmente a gente tem que tomar cuidado, Ah, porque sim. não é permitido utilizar tanto diagnóstico quanto tratamento para o nutricionista. Uhum. Mas tem as referências científicas, as recomendações nutricionais para cada caso. Por exemplo, se meu paciente tiver online aí, o Fábio, eu enviei para ele os artigos direcionados para o transplante de fígado, né? Que ele é pós-transplantado. Então, por exemplo, um caso recente de patologias que eu falo que vão além dessas tradicionais, né? Que eu acabo tendo a oportunidade de atender. Poxa. Então, eu verifiquei quais eram os nutrientes considerados mais indicados, qual que era a distribuição de macronutrientes considerada mais indicada. E aí tem bases sempre científicas para que a gente tenha mais clareza de como conduzir. E normalmente também essa associação com os medicamentos, que aí os profissionais médicos que passam, mas tem interação fármaco-nutriente, aí o buraco é embaixo, né? Aí Sim, sim. Você faz meio que esse suposto não tratamento, mas esse acompanhamento com o paciente, ele junto com o médico e você também ali dando aquela assessoria na parte de alimentação. Pô, legal, isso eu já não imaginava, você viu? Porque normalmente a gente fala, é alguém que tem uma certa hipertensão ou diabetes, ou não pode comer algum tipo de alimento, né? Sei lá, uma lactose, algo desse tipo. A gente sempre pensa nas coisas mais simples, mas você vai indo, o buraco vai indo cada vez mais embaixo mesmo. E queira ou não, tudo que a gente consome, né, tá ali dentro, é o nosso combustível, né? Então ele vai impactar em alguma coisa de qualquer maneira. Exatamente. Nada vai ser isoladamente causa ou solução, mas ao mesmo tempo a alimentação ela está em todos os tratamentos, independente de qual seja a complicação, né? Então, levando em consideração o melhor que a alimentação pode oferecer, e aí eu me pauto em estudos científicos, né? Nem todos os profissionais seguem esse tipo de conduta, Uhum. mas para mim faz todo sentido. Eu falo que para cada conduta prescrita, ao menos uma boa evidência que justifique, e isso me dá bastante conforto. Sim, não, pô, legal de verdade. E aí a parte do esportivo, você atenderia atletas de verdade ou uma pessoa que simplesmente quer ficar com um shapeado e aí você já atende como uma parte esportiva? Tem muito atleta que não sobe no palco, né? Eu falo. Exatamente. Tem muita gente que é disciplinada, é bacana de ver. Então, depende do caso. Todo mundo quer um físico diferenciado. A parte estética, ela está de 10, 9,5, sabe? São poucos que acabam não querendo. Porque, na verdade, até o incentivo, pois a estética ela vai estar associada com uma satisfação pessoal maior, melhor, né? E isso vai trazer um ambiente fisiológico e externo, né, com os comportamentos que vão ser completamente diferentes a partir do momento que você está satisfeito com o seu físico e, ao mesmo tempo, infelizmente, a obesidade ela não é uma opção, no meu ponto de vista, né? Ela é uma patologia, ela é uma doença, e aí a gente não pode desconsiderar que precisamos desestimular, né, a aceitação de um físico em obesidade, né? Então, Agora virou moda esse negócio de aceite seu corpo e tal. Ok, né? Aceitar é uma coisa, mas saber que aquilo é prejudicial para a saúde e não fazer nada né, sobre isso, ninguém tá falando para você sair de uma obesidade e querer ficar o Hulk, né? O shape melhor do Instagram. Ninguém tá falando isso, mas a questão é você pensar na saúde e começar a se alimentar melhor, fazer um gasto calórico, seja ele qual for, porque senão vai impactar de qualquer maneira lá no futuro ainda, quando fica mais velho, pior ainda, né? eu concordo. A autoaceitação, para mim, eu vejo como a parte de cor, raça. Você não precisa. Eu poderia ter um nariz menor, eu poderia ter uma orelha, mas isso, enfim, é uma opção. Mas a parte de composição corporal, se há uma associação direta com a saúde, e saúde não só propriamente estrutural, metabólica, mas, de novo, cognitiva ou comportamental. Por exemplo, índice de massa corporal muito baixo, abaixo de 18, ou com um nível de sobrepeso, é uma curva em U em relação ao nível de ansiedade Uhum. encontrado em indivíduos.
estão dentro dessa categorização. Consequentemente, um peso controlado, considerado eutrófio dentro do peso, é considerado um fator de proteção contra a ansiedade, sendo que o Brasil é o primeiro país no mundo com maior número de adultos que convivem com transtorno de ansiedade maior. Nós temos o triplo, basicamente, da média mundial em relação a indivíduos adultos que convivem com ansiedade. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa, como profissionais especialistas, né, como você categoriza, dar as caras, né, com embasamento, com profissionalismo, para mostrar realmente pontos que devem ser incentivados e comunicados de uma forma adequada, né, mas que não podem ser deixados de lado, que não podem ter um viés que não seja levando em consideração a saúde. Os profissionais da área da saúde têm que proporcionar saúde para aqueles que estão os procurando, e normalmente o indicado é que façam os mesmos consigo mesmo, né? Cara, esses números são impressionantes. Eu até iria te perguntar qual que você acha que seria essa razão de vez diminuição de obesos, né? Ainda mais no Brasil falando, a gente nem, né, no resto do mundo a gente sabe mais ou menos, mas deixa eles para lá. A gente quer saber da gente, dos brasileiros e tudo. Por que que a gente aumenta só a obesidade, sendo que hoje em dia está cada vez mais claro, com mais informação, e a gente continua aumentando o número de obesidade? Você acha que é justamente a parte comportamental que prevalece nisso? Ah, Danilo, cara, é uma pergunta excelente. Inclusive, eu utilizo basicamente essa pergunta como base de montar algumas aulas. Eu vou ministrar em dois grandes eventos a Associação da Psicologia com a Nutrição, e aí tá Uhum. dando a aula, tá aqui na minha frente, inclusive, porque realmente assim, o conhecimento sobre muitas coisas já está bem estabelecido. Por exemplo, todos sabem que não deveriam consumir açúcar, fritura, refrigerantes, mas muitos ainda consomem. E aí, tem um estudo chamado Vigitel, que é um estudo feito no Brasil, que ele mostrou que houve um aumento do consumo de frutas, legumes e verduras, houve um aumento da prática regular de atividade física, mas ao mesmo tempo houve aumento de obesidade, hipertensão e diabetes. E aí tem o paradoxo da saúde. Algumas informações complementares passadas pelos dados da Vigitel, que quem quiser acessar, só digitar Vigitel, do jeito que se fala, que você consegue ter acesso a todos esses dados. É que quanto menor era o nível de escolaridade, maior era o nível de obesidade. E aí, o gatilho que eu peguei, que pouca gente vem abordando, que para mim tem muita relação, que a partir do momento que você gera conhecimento, você gera capacidade de mudança de comportamento. Então, lógico que a acessibilidade, não só as informações, mas a comidas de boa qualidade, ela é um pouco bagunçada, né? Não é muito bem organizada, porque os incentivos fiscais são inadequados dentro dos cuidados para a saúde pública, por exemplo. Mas eu acho que tem muito disso. Hoje é entender o comportamento, só que cada um vive uma história, um caminho, cada um tem uma. Isso é muito complexo no final das contas, no meu ponto de vista, porque é difícil você conseguir. Lógico, porque as informações do jeito que estão passadas, elas não estão sendo efetivas. Esse é um ponto Sim. que me bate sempre. Pô, tem muita informação interessante sendo passada, ao mesmo tempo muita desinformação, e também, ao mesmo tempo, o governo estruturando de maneira adequada. Dentro da minha área, nós temos recomendações muito boas alimentares, mas como os resultados são negativos, a gente precisa pensar em outros mecanismos, porque esses, aí na minha visão, envolve muito o que eu já venho fazendo há um tempo, que é introduzir a educação nutricional como matéria de base, né? Eu falo, pô, tem educação física, tem educação artística, deveria ter educação financeira, educação nutricional desde o início, para que isso, como você falou, fique mais fácil de ser assimilado e a pessoa já se construa desse jeito, né? Sim. Você acha que isso é impossível? Não sei se você, como está mais por dentro da parte de estudos em si, do Brasil e tudo mais, você acha que isso não tem como ir,
por exemplo, para alguma idade mais ali no início da escola, em alguma matéria, não sei, uma matéria nutrição talvez não, mas alguma matéria em si conseguiria agregar esse tipo de informação, pelo menos para ter uma base? Não, já existe alguns incentivos, mas pouca gente conhece. Quer dizer que isso é pouco feito. Hum, Então, do que é feito, ainda não conseguiu atingir a repercussão necessária. E aí vai mais uma vez. Se está sendo feito, mas não está sendo visto, tão menos falado, né? Significa que não está sendo bem feito. E sim. aí eu vejo que há uma dificuldade grande, sim, pois a gente já vem de redução de investimentos em pesquisas nos últimos anos, e isso só vem comprometendo a condição de ter profissionais capacitados, né? Porque, enfim, eu já vivenciei também bolsas de estudos para pesquisas científicas, realmente não dá para você se sustentar e atualmente você ainda não tendo, fica uma distância muito grande do querer investir em conhecimento, né? E aí isso vai para a educação de base de forma geral. Eu não sei muito bem esses dados, no sentido de qual é o investimento, mas, mais uma vez, falando de uma forma simplista, se os resultados estão sendo inadequados, a gente tem que reavaliar como tudo isso está sendo feito, né? Então, Pois é, então. Porque no final das contas isso gera doenças, né, muito acima do que a gente, né, que você mesmo mencionou, simplesmente a obesidade ou uma hipertensão e tudo mais. Isso gera tanta coisa, né, e chega até o ponto de doença mais mental mesmo, que hoje em dia tem muito, né, disso, de a pessoa fica chateada e tudo mais, porque ela simplesmente não gosta do que ela se vê ali. Então, o negócio é muito mais complexo que poderia talvez não resolver, mas ter umas parcelas de melhoria, né? Se fosse ali integrado em alguma matéria, alguma coisa assim na escola, poderia melhorar 1%, mas já é uma melhora, né? Porque hoje em dia, se só piora, imagina se a gente conseguisse melhorar um tiquinho que seja, já é vantagem, né? sim, Complicado. concordo contigo. Pois Que é. E até chegando numa coisa que você também menciona bastante e tudo mais, que é a parte de suplementação. Isso daí eu tenho muita curiosidade. E eu sempre pesquisei também, tem vários vídeos no canal falando das coisas mais básicas, né? Que a gente acha que suplemento vai ser whey protein e vai ser uma creatina, vai ser lá algum pozinho milagroso que vai fazer você ficar gigante de forte e com a barriga tanquinho, né? Mas que tipo de suplementação, mais ou menos, que você, a parte mais até clínica e esportiva, você acaba comentando com seus pacientes? Em conceito, suplemento é um complemento daquilo que você não consegue oferecer via alimento. E assim, antes de saber o melhor suplemento, eu tenho que saber como é que essa pessoa se alimenta, para Hum, verificar quais são os nutrientes que estão insuficientes. Isso vale para qualquer fase da vida. Se você pegar um bebê que não consegue receber o aleitamento materno exclusivo, ele já recebe a indicação de um suplemento, que é um complemento nutricional, que é a fórmula infantil, né? E com uhum, isso, nós temos o suplemento também em indivíduos acamados, que não conseguem ter a nutrição via oral e precisam, às vezes, enteral, parenteral. E você encontra suplementos em idosos que não conseguem, por exemplo, ter a mastigação e a deglutição suficiente, precisam de recursos de fácil digestibilidade e absorção. Então, o suplemento ele vai muito além daquele pensado em melhorar massa muscular ou ajudar no processo de crescimento. Mas depende de cada caso, né? Mas normalmente você tem uma necessidade de ingestão proteica acima daquilo que é já de costume da grande maioria das pessoas que come proteína no almoço, quem sabe no jantar, tem muita gente que deixou de comer comida no jantar, achando que isso era um ponto negativo. E sim. nós, Depois das 6, meu amigo, acabou, não tem mais comida. pois é, e aí, o suplemento proteico, a Whey Protein, e assim, eu falo da Whey, resumindo a todos os suplementos, mas né, existe hoje uma gama muito grande.
É um recurso que, em vários casos, eu vejo como um recurso viável de ser introduzido, que traria benefício independente se o indivíduo é sedentário, se ele é magro ou Hum. obeso, se ele é atleta, se ele é jovem, se ele é adolescente, adulto, idoso. E, no meu ponto de vista, os idosos são aqueles que mais precisam de suplemento, pois são aqueles que já têm mais resistência a tudo em relação, por exemplo, à taxa de síntese proteica, que a gente normalmente associa uma sinalização para você ter uma construção ou manutenção de massa muscular, do idoso é o dobro, basicamente, do jovem. Então, o idoso ele precisaria comer o dobro do que eu como de proteína. Você acha que isso é fácil para um idoso? Consequentemente, o suplemento, por exemplo, os idosos você consegue comer um bifinho no almoço, poxa, já se sinta satisfeito, porque no jantar ele vai querer algo mais levinho. Então, uma torradinha com requeijão, um chazinho, tanto pela dificuldade de mastigação, quanto de deglutição, né, quanto de digestão. E aí o suplemento, na minha visão, que aí eu envolvi bastante a parte clínica, é basicamente um complemento. Não é nada que vai trazer um milagre, nem nada que vai trazer um prejuízo, assim, não precisa também ter medo do suplemento, mas também não dá para esperar que seja a solução, mesmo que nós tenhamos diversos estudos trazendo associação de suplementos isolados, trazendo benefícios, né? Ou seja, dá sim para você, com o suplemento, ter alguns benefícios. Por exemplo, na performance, eu resumiria a cafeína como um grande suplemento Hum. antigo, que tem uma aplicação sistêmica, é barato, né, de fácil condição de ingestão, pelo próprio café que eu estava tomando aqui, por exemplo. Eu também, café o tempo todo. E aí nós temos na cafeína uma condição de aumento de resposta cognitiva. Então, para você que quer melhorar no seu trabalho, você vai conseguir melhorar com a suplementação de cafeína. Você vai ter melhora física, diminuição da percepção do seu esforço, para você que quer performar na atividade que você for fazer. E também até para função erétil, entre outros efeitos possíveis com a cafeína, mas resumindo, a funções físicas e cognitivas, basicamente todo mundo se beneficia. E aí é um suplemento que eu resumiria aí a um dos principais pelos benefícios já bem documentados e pela acessibilidade, né? Legal. Você tem uma ideia de dosagem da cafeína? Porque, Tenho. né, para cada pessoa, né, um pouco, ninguém pode chegar lá. E também não adianta achar que só esse copinho de café vai fazer alguma diferença, né? Boa. Assim, a resposta para aumento de capacidade cognitiva já é conseguida com 1 miligrama de cafeína vezes a quantidade de peso corporal que você tem. Então, Ah, você tá. já tem uma atuação cognitiva e uma diminuição da percepção do seu cansaço e aumento da condição de estado de alerta, de concentração, velocidade de raciocínio. Mas normalmente a dose indicada para performance no exercício é de 3 a 6 miligramas por quilograma de peso corporal, 45 minutos antes da atividade que for fazer. Lembrando que a cafeína tem um tempo estimado de meia-vida, de 5 a 6 horas, então Hum. não deve ser consumida do meio para o final da tarde, pois possivelmente para você que dorme à noite vai prejudicar a qualidade do seu sono. Aí que tá o X. Para quem treina à noite, isso daí é. Só de fazer o treino, normalmente você já fica um pouco mais elétrico, né? E aí, se for treinar 10 horas da noite, ainda tomar uma cafeína antes, ou algum pré-treino, alguma coisa, tá. É um dilema, né? Você fica, "Nossa, eu não sei o que eu faço." Aí eu recomendo que você não aproveite do pico dela, que acontecerá aproximadamente 40 minutos, 1 hora depois da administração, mas que você aproveite ainda que o nível dela, se você tomar muito mais cedo, ainda estará acima do nível basal, ou seja, antes Uhum. da ingestão. Então, você já leva em consideração que mais ou menos 6 horas depois você tem que já estar com o horário adequado para você estar indo deitar para ir dormir. Então, às vezes, você não aproveita o pico, mas aproveita ainda um benefício que é mais significativo do que o não tomar, né? Se o objetivo for performar. Sim. Não, com certeza. Muito interessante. E até também aproveitando o gancho, porque
Aí no Brasil é muito café. A gente acaba falando de café e tal, e é meio que cultural a gente tomar café. Eu fui, desde criança, minha mãe sempre. Eu nem lembro de tomar leite. Ainda mais leite puro, nossa, impossível. Sempre foi café com leite. Agora, já aqui em Londres, onde eu tô, é chá. Aqui o povo não toma café, meu. É muito difícil. Depende de qual lugar que a pessoa veio e tal. Isso é coisa de brasileiro mesmo. Agora aqui é chá. E o chá também tem muitos benefícios, até mesmo assim, similares com o café, né? Legal. Inclusive o chá das 5, né? Do horário dessa live, realizando. É o chá da rainha, meu. Aqui e é bem assim mesmo, meu. O povo toma chá o tempo inteiro. E tem chá, e no Brasil, normalmente, eu não gosto de tomar chá. O chá daqui é igualzinho do Brasil. O chá de camomila, é o mesmo gosto. Mas me lembra a minha avó, quando eu tava com dor de barriga ou dor de cabeça. Chá pra mim é remédio. E o povo aqui toma chá como se fosse café com leite. E, eu estudo bastante chás e sei, tenho vontade de conhecer com mais profundidade. Para mim, tudo que você está falando é interessante. Mas é realmente assim, os chás, eles têm capacidades terapêuticas, como as ervas medicinais, assim como também o café, como você citou. Porque como o café tem a maior concentração de cafeína de qualquer alimento que a gente possa avaliar, ele é muito associado com um raiozinho, né, de energia, de performance, Sim, só que sim. não é levado em consideração a capacidade antioxidante que essa bebida nos proporciona. Isso é pouco Uhum. falar. Os chás, eles são multi-ingredientes, a gente chama de fitocomplexo, ou seja, ele tem vários fatores nutricionais que vão trazer benefícios para quem estiver ingerindo, e muitas vezes em dose única, e às vezes doses maiores, e por dias, ou às vezes necessitando de um certo carregamento. Mas os chás realmente, assim, além de hidratarem, eu sou fanático, porque quanto mais eu estudo sobre os mesmos, mais benefícios eu acabo encontrando que são pouco explorados, principalmente aqui no Brasil, né, como você citou, pois realmente o chá ele só é utilizado para o momento de tratamento, principalmente má digestão, insônia, e como ele já tem esse direcionamento popular, é nítido que ele pode trazer benefícios de prevenção, né, e não só de tratamento. E essa prevenção, ela, mesmo que não seja o objetivo, no mínimo você estará hidratando tão quanto você estivesse ingerindo água. Então, o chá é uma bebida com sabor, se o sabor te agradar, que Uhum. vai enriquecer. E aí, por exemplo, menos suplemento você irá precisar. O chá de camomila que você citou, ou na verdade a gente chama de infusão, né? Tudo que é chá, aí você já deve ter ouvido, que é só da família Camellia sinensis, que é o chá preto principalmente, né? O chá É. verde, chá branco e tal. Esses são os chás. Todos os outros a gente chama de tisanas ou infusões, infusão de camomila, isso é em parte conceitual. Mas a camomila, de todas as bases para a preparação de chás que eu já estudei, e eu já estudei assim umas 150, possivelmente, diferentes bases de chás por conta do meu trabalho que exige esse nível de pesquisa. A camomila se destaca como a erva, que pode ser a flor no caso, com maior concentração de antioxidantes presentes na extração. E o antioxidante é visto como joia rara. Muita gente compra separadamente o antioxidante hoje em dia para redução de fatores de envelhecimento ou mesmo recovery nos exercícios que for fazer. E aí você pode encontrar através da ingestão dos chás. Então, eu estou aí levantando a bandeira já fazem uns 2 anos do chás e cada vez mais isso vem sendo valorizado e quem sabe a gente consegue mudar um pouquinho dessa forma. Pois o chá também, só para complementar, ele pode ser ingerido frio ou quente. E Sim. assim, é um ponto que o café já normalmente quente, é difícil alguém gostar do café frio. Então o chá está aí Nossa, para. não, café frio, pelo amor de Deus, não tem condição. Tem gente que eu já vi tomando, por isso que eu tomo esse cuidado. Nossa, meu Deus do céu, aí parece chá. Não, para de pensar assim, ó. Confia em mim, coloca a erva doce em qualquer outro lugar. Vai ficar bom. A erva doce ela tem o transanetol, que é um adoçante natural
que se você gosta do gosto doce, ou se não, prova qualquer base novamente com outra com outra condição, né, da permissão desse novo sabor, porque eu entendo, tem uma série de fatores assim que nos desmotivam, mas não tem muito porquê, no final das contas, se você parar para pensar, o chá é um recurso barato, nutritivo, que tem sabores diversificados, aí você vai começando a curtir também, a saber o sabor de um hibisco, a saber o sabor de um chá verde, e começa ali a apreciar um pouquinho mais. Sim, sim. Não, aqui, cara, tem muito tipo de chá. Esse negócio da história do chá da rainha é real mesmo. Porque. E aí eles vêm no sachêzinho, igualzinho no Brasil. Você põe ele lá na água, deixa ele o tempo que for, se você quer ele mais forte, fica mais ou menos. E tem muito sabor misturado. Então, eles. Você tem o de camomila, por exemplo, só. Mas aí você vai ter ele com frutas vermelhas, você vai ter ele com hibisco, com não sei o quê. Então ele já dentro do sachêzinho já tem várias misturas. Porque aí depende, se ele é um pouquinho mais doce, o povo gosta de um pouquinho mais amargo. Então você consegue fazer essas misturas. No Brasil, pelo que eu me recordo, né, minha avó ainda tem as folhas, ela planta no próprio jardim. Então fica, não sei se é mito mesmo, é cultural. Aí você olha aquilo e fala, ah, meu, ela só tá fazendo isso para que eu durma melhor, ou para sair a dor de cabeça, ou a dor de barriga, alguma coisa. E isso é bem cultural de verdade. Aqui ele é para você comer com bolacha, pra você tomar um café com leite. E além do mais, eles põem leite no bendito do chá. É verdade. Esse é Oi. um ponto que eu fui estudar e fica a informação. Compartilhe com os britânicos que, infelizmente, há uma redução da capacidade antioxidante quando qualquer base de chá é adicionada de leite. Mas Ah, sabe por que eles colocam? Segundo o que eu já fui estudar de história, em relação a não deixar a xícara marcada. Quando adiciono leite, ela escurece menos. E aí foi daí que o chá dá 5, porque eles ficavam conversando muito, foi adicionado de leite também como esse fator, não só de sabor, mas também para preservar os itens que eles utilizavam de uhum. louça, né? Interessante, faz sentido. Faz mesmo, porque no final das contas, se parar pra ver, aquilo realmente marca, meu. Até o próprio café, dependendo de como for, da louça em si, ele marca, né? E eu, por exemplo, hoje, eu tomo muito mais só café preto. Eu gosto do instantâneo mesmo, boto água quente lá, café, o instantâneo nesse café, igualzinho que tem no Brasil, e simplesmente para comer com um pãozinho, uma pasta de amendoim, para facilitar. Então aí, para eu levar para o trabalho, eu teria que comprar um leite e deixar no trabalho. E aí depende, aqui tem leite pequeno, mas tem leite putz, é de galão, né? Então, o povo acaba meio que dividindo. Eles compram lá em 3, 4 caras, deixa na geladeira e cada um vai lá tomando, cada semana um compra, mas eles tomam o chá preto com leite frio. E, pô, meu, aí eu falo, caramba, não é possível que esse negócio fica horrível, velho. Mas eles tomam gelada aquela desgrama. Prova. Quero só que você prove com uma outra perspectiva de aprendizado, de experiência, que acho que você vai acabar mudando um pouquinho, porque foi um pouco assim comigo. Então, realmente não tinha incentivo algum, como poucos brasileiros têm, ao chá, e à medida que você vai se permitindo, tudo que você se aproxima, você começa a gostar. Então, vai de querer ou não, né? Vamos se dizer. Porque aí, depois que você começou a se aproximar, começou a entender, você acaba tendo um carinho por isso, né? Não, até por estar aqui, né? Então eu já experimentei alguns, até para saber o chá verde, por exemplo. Eu não sei porquê, mas no Brasil ele não era o mito, por exemplo, da minha avó de tirar a dor de barriga. Então eu não sabia qual que era o gosto exatamente. O chá preto, ele é até parecido com café, ele é meio amargo, assim, se não colocar um adoçantezinho nem nada. Mas é bobeira mesmo. Acaba indo pro café por costume. Mas eu vou acabar testando mais, eu te falo. A minha mulher adora. A mulher só toma um chazinho dela aí e vai indo. Mas eu acabo ainda preferindo café que minha mãe, meu. Desde que eu me conheço por gente,
eu e minha irmã, a gente sempre tomou café com leite e normalmente o passadinho mesmo na meia da avó era aquele lá, o cafezinho passado todo dia de manhã e de tarde. Então é meio difícil depois de 34 anos. Não, eu também eu tomo ainda predominantemente café, mas o chá acaba sendo sempre uma experiência, eu gosto. Sempre também tem esses blends que você citou, né? E é Uhum. legal se permitir. Parece que vai dar errado, você fala, meu, vou misturar isso com isso, mas normalmente dá um sabor. Quando mistura fruta ainda, aí fica adocicado, aí fica mais fácil para qualquer um ingerir, né? Então faz sentido. Com certeza eu vou experimentar um desses aí para não sentir tanto gosto de dor de barriga. Eu vou tomar um de fruta vermelha que vai ficar mais legal. Show de bola. Bacana. E questão de vitaminas, meu? Você tem recomendações assim normais de vitaminas? Porque a gente sempre pensa, né, na proteína, carboidrato, gordura e tal, mas e vitaminas normais mesmo, que a gente sempre acaba precisando por não conseguir pegar da alimentação? Esse é um ponto bastante pertinente. Como você falou, os macronutrientes são discutidos, mas os micros são um pouco negligenciados ou falados de forma sensacionalista, no meu ponto de vista. Então, aí Uhum. sempre vou buscar estudos, né? Aí tem estudos que avaliam diferentes tipos de dieta, como, por exemplo, uma dieta de Atkins, que é uma dieta a nível de muito baixo carboidrato, né? Quase uma cetogenia, comparando com dieta vegetariana, chamada de Ornish, entre outras intervenções, mostrando que a única que não trouxe insuficiência de ingestão de micronutrientes é a chamada dieta de zona, que é uma dieta mais equilibrada em macronutrientes. Então, os Hum. macros e micros estão sempre associados. Nesta dieta, você tem 40% de carboidrato, 30% de gordura, 30% de proteína. E esta não mostrou oferecer uma deficiência de nenhum micronutriente, diferente das outras dietas mais extremistas. Que aí você tinha o exagero, de certa forma, de algum macro, e a insuficiência também, de certa forma, de algum outro macro, e isso traria também a mesma situação para os micros em si. Então, começa por aí. A avaliação do orçamento familiar brasileiro, que também avalia qual que é a ingestão, que saiu recentemente, faz poucos meses, mostra algumas deficiências de micronutrientes previstas, né, dentro da expectativa de média de consumo da população brasileira. E muitos micronutrientes são consumidos com expectativa de estarem insuficientes. Também por conta do consumo maior de ultraprocessados, industrializados, que em vários casos eles possuem menor valor nutricional do que os alimentos in natura, mas isso não é uma regra, pois Hum. existem diversos industrializados atualmente com o que eles chamam de clean label, que é um rótulo inteligente, que eles muitas vezes fortificam aquele alimento e não utilizam mais alimentos de difícil interpretação, né? Aqueles que você não consegue ler. Então, tudo isso tem sido modificado, né? Eu sou um incentivador do consumo de ultraprocessados industrializados de qualidade, porque as empresas elas vêm buscando muito isso e é de tirar o chapéu que elas vêm conseguindo. Então, fica aí essa reflexão toda que eu passei, né, que eu Não, acho. legal. É porque é justamente isso, né? A gente sempre pensa no macro e o micro acaba ficando de lado, né? Por exemplo, aqui a gente tem isso do lugar, né? A parte de vitamina D, por exemplo, ela é bem mais baixo do que qualquer outros, né? Se comparado com o Brasil, só por não ter o nosso contato com o sol. Então, aqui o sol ele existe. Hoje estava um calor desgramado, estava 25 graus. Eu até falei para minha esposa, falei, meu Deus do céu. E o povo fala que aqui não faz calor. Faz. Porém, são períodos muito menores do que no Brasil ou em outros lugares, né, da Europa. Então, acaba que o governo, o pessoal, eles incentivam a gente também a consumir alguma suplementação, um multivitamínico, ou bem similar com o que tem no Brasil, aquele lá, o de A5, né, de AZ, alguma coisa para que a gente simplesmente complemente a alimentação, porque
vai ser bem difícil, só com o alimento a gente conseguir o mínimo possível. Então eles acabam influenciando assim em alguma coisa. Eu lembro agora da vitamina D, mas de outras não tem muita coisa assim que acaba faltando. Se você tem uma alimentação básica mesmo, que come de tudo, né? Não retira nenhum macronutriente ou algo similar, não tem uma contraindicação, não. Mas eu concordo contigo e realmente a gente tem a deficiência pandêmica também, né, de vitamina D. Hum, Países mais frios têm menos exposição e é uma suplementação que praticamente todos se beneficiam, aí é só ajustar a dose. Magnésio é muito deficiente, para as mulheres, depende do quadro. Então, se pega um vegetariano, você tem predisposições ou uma análise mais minuciosas para alguns micronutrientes. Né? Se você vai pegar alguém, aí você analisa o perfil alimentar, você já identifica, por exemplo, não tem lácteos e também não tem folhosos verdes escuros, o cálcio, quem sabe, leguminosa, não. Aí você vai buscando interpretar, mas eu acho bacana até esse direcionamento generalizado de complementar com algum multivitamínico generalizado também, que possivelmente você vai ter mais benefícios do que prejuízo, porque o excesso ali, as quantidades prescritas, né, nestes são baixas, por isso que eles sim, podem. tudo bem, porque bem pouquinho. Se você for ver o que realmente precisaria, nossa, você precisa tomar 10 cápsulas daquele bendito negócio. Mas é o mínimo, né? Você tomar uma, duas ali só para complementar mesmo no seu dia. Porque, como você falou, mal não vai fazer, porque está bem longe do que deveria ser, então. Mas aí eu incentivo sempre para os pacientes ou pessoas que me perguntam. Então, o primeiro investimento, quem sabe, mais caro pode ser, mas no nutricionista, né, para Sim. que realmente direcione, aí você vai ganhando cada vez mais capacidade de não precisar tanto, mais independência, né, nas escolhas. Aí é um incentivo que eu não posso deixar de falar, né? Antes de Não, com investimento, toda certeza, cara, que o conhecimento é uma coisa que é impagável e é uma coisa demorada. Então, imagina, todo esse tempo que você continua aprendendo. Imagina uma pessoa que simplesmente começou agora e tal, já quer se conhecer o próprio corpo, cada caso é um caso, é muito, muito complicado simplesmente começar a dar tiro no escuro e tentar acertar a mosca, né? Então, não tem jeito, mas um nutricionista, um personal, o médico, não tem saída. Tem que ter ali um mensal, não digo nem mensal, mas pelo menos fazer check-ups ali anuais e tal. Tem que ir atrás de informação para sempre estar bem, né? Não adianta, a vida é uma só. A gente tem que descobrir o quanto antes se tiver algum problema para tentar resolver o mais rápido possível. Mas beleza, Rodrigão, cara, vai daqui a pouquinho chegar em 1 hora e passa muito rápido, é isso que eu falo. O Instagram ainda tem que me liberar mais tempo para eu conversar, que eu quero trazer gente que, né, conhece muita coisa, não tem jeito. Mas muitíssimo obrigado, foi um bate-papo, meu, impressionante. Eu anotei várias coisas aqui, vão ter vários highlights aí na internet. E de verdade, brigadão mesmo. Espero que a gente continue aí se conhecendo mais e conversando cada vez mais. boa, Danilo. Obrigado pela oportunidade. Espero realmente ter contribuído e fico à disposição para a galera que está aí acompanhando a live. Para dar Né? sequência, se quiser, Com manda, toda manda. certeza. Mas fala aí até como que o pessoal te acha também, porque é bom deixar aqui para o pessoal ir atrás aí das suas redes sociais. O Insta tem tanto este Nutri Rodrigo Moreira quanto também o Escola do Nutri, que é um projeto paralelo de cursos com diversos outros profissionais e eu também ali encabeçando. No YouTube, digitando Nutri Rodrigo Moreira, você vai encontrar um canal onde já são mais de 200 vídeos disponíveis. Tem também no Spotify, Nutri